Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o que são as revistas chamadas Open Access, ou seja, revistas de acesso aberto. É um tema que recentemente tem ganhado força no mundo científico, então a gente precisa entender um pouco o que está por trás disso e também entender o que diferencia essas revistas Open Access das revistas que a gente chama de revistas predatórias. Para a gente entender o que está por trás disso tudo, vamos então refletir sobre o que acontece hoje. Atualmente, como que a gente tem acesso a artigos científicos? Bom, para quem é vinculado a uma instituição federal no Brasil, se você é estudante, pesquisador ou professor, você tem acesso ao portal de periódicos da CAPES. E ele dá acesso a mais de 25 mil títulos de revistas científicas. Você tem acesso, gratuitamente. O que acontece é que as revistas científicas, elas cobram para que as pessoas tenham acesso aos artigos. Estima-se que hoje a CAPES, então o governo brasileiro, gaste em torno de 65 milhões de dólares por ano para que nós, de instituições federais, tenhamos acesso a esses artigos que estão nessas revistas. Se você não tem acesso, se você não está diretamente ligado a uma instituição que tenha acesso ao portal de periódicos da CAPES, você teria que pagar individualmente por artigo que você queira ler. O que depende da revista, tá? Então, algumas revistas que eu procurei, por exemplo, na American Chemical Society, a taxa é de em torno de $40 para você ter acesso a um artigo por 48 horas. Ele nem é um artigo, um acesso vitalício. Na Royal Society of Chemistry, os artigos que eu dei uma olhada são cerca de 42 libras por artigo. E aí você teria acesso àquele artigo para sempre. Então, para vocês verem que essa cobrança de taxa, ela faz com que o acesso aos artigos científicos não seja um acesso aberto a toda a população. Geralmente, só quem tem um acesso via o portal de periódicos CAPES hoje no Brasil ou outras instituições de pesquisa que também pagam para que você possa ter acesso. Então, aqui hoje, por exemplo, a Universidade de Ottawa, ela paga para que a gente possa ter acesso também a esses títulos. Se você não tem um sistema como esse para te ajudar, você, para ter um acesso legalizado, a artigos científicos, você teria que pagar por isso. Hoje nós temos, sim, algumas plataformas que nos deixam acessar esses artigos de forma, vamos dizer assim, pirata, ilegal. Mas a gente sabe que muita gente usa. Eu mesma já precisei usar quando eu não consegui acesso através do portal da CAPES. Acontece, acho que todo mundo que realmente precisa já usou essa ferramenta aí. Bom, então, por essa questão de que a população em geral, os leigos, as pessoas que têm interesse em alguns artigos científicos, por elas não poderem pagar para $40 ou 40 libras para ter acesso a um artigo científico, elas simplesmente não têm acesso a esse tipo de informação. Então, é nesse contexto que surgem as revistas Open Access, ou seja, revistas de acesso aberto. Como o próprio nome já diz, são revistas que estão disponíveis de graça na internet. Então, se você digitar no Google o título ou algum tópico que esteja relacionado a um artigo de acesso aberto, você vai somente clicar ali e vai conseguir ler o artigo todo no site da revista, tá? Então, não vai ter uma cobrança por acesso, você também não vai precisar assinar, ser membro de nenhuma sociedade científica para poder ter acesso a esses artigos. Só que a publicação de artigos, ela tem custos envolvidos.
né? As revistas, elas têm uma estrutura a ser mantida. Elas têm funcionários, tem pessoas que fazem a edição, a diagramação dos artigos da própria revista. Então, eles precisam pagar funcionários, né? Eles têm custos relacionados à publicação dos artigos para manter o site da revista funcionando. Então, são N custos que nem eu saberia descrever um por um, mas tem custos envolvidos na publicação. E se as pessoas, se as instituições não estão pagando a revista para ter acesso àqueles artigos, a cobrança desses valores passa a ser feita para os autores. Então, os autores que têm interesse em publicar em revistas Open Access, eles pagam uma taxa para que aquele artigo tenha o acesso aberto, tá? Então, que fique claro, corretamente, a gente não pode falar que as revistas Open Access você está pagando para publicar nelas, né? Você está pagando para que o artigo tenha acesso aberto, para que todas as pessoas do mundo possam acessar o seu artigo. Bom, existem algumas revistas que oferecem as duas opções. Então, você pode submeter o artigo ali e vai ser publicado sem te cobrar nada, nenhuma taxa, mas a mesma revista oferece também, se você quiser a possibilidade de que o seu artigo tenha um acesso aberto, você paga uma taxa de X dólares e o seu artigo vai estar aberto para qualquer um na internet. Isso facilita, uma forma de facilitar a difusão do seu artigo, não só no mundo científico, né? Mas entre a população em geral. Então, hoje a gente vê muito isso atualmente, né, que a gente está no meio dessa pandemia e muitos artigos relacionados à Covid-19, às vezes a gente não consegue acessar. Então, se o acesso é aberto, a população em geral consegue ler e entender um pouco do que está escrito ali naquele artigo. Isso pode favorecer, então, que seu artigo seja mais lido e, consequentemente, mais citado, né? Então, é como se fosse uma troca que você está fazendo ali com a revista, tá? Eu te pago para o meu artigo ter o acesso aberto, mas, consequentemente, eu vou ter uma vantagem, provavelmente, de que o meu artigo vai ser mais lido e, consequentemente, mais citado, o que é bom para quem está no mundo científico. Esse pagamento, na maioria das vezes, ele é feito com dinheiro de projetos. Então, os pesquisadores recebem dinheiro para desenvolver os seus projetos, né, para comprar insumos para laboratório, para pagar bolsas de pesquisa, isso depende do projeto. E aí você pode, então, utilizar uma parte desse dinheiro para pagar as taxas de publicação. Geralmente é o que é feito. Bom, então, nesse contexto aí de revistas Open Access e da constante demanda, né, para que a pesquisa, os resultados, o que tem sido desenvolvido no mundo científico seja aberto à população, surgiu então o que eles chamam de movimento Open Access, que é um movimento que tem incentivado cada vez mais as pessoas, as revistas, a se tornarem Open Access ou a ter o acesso aberto. Inclusive, eu estava lendo sobre esse tema recentemente e a União Europeia, ela determinou que até o final de 2020, todos os artigos que forem publicados por pesquisadores da União Europeia deverão estar com acesso aberto. Ainda não se sabe como que isso vai ser feito, se isso realmente vai ser cumprido esse ano, mas foi uma demanda de um conselho da própria União Europeia. O que acontece é que algumas grandes revistas, né, algumas grandes editoras, consideram que isso vai ser prejudicial a elas, porque com isso elas vão perder esse pagamento, elas não teriam mais o direito de cobrar, né, por exemplo, para CAPES,
dar acesso pra gente para esses artigos. Então, ela deixaria de cobrar das instituições para ter o acesso, então com isso eles acreditam que eles estariam perdendo dinheiro. Mas ao mesmo tempo eles vão cobrar para a gente publicar nessas revistas, né? Então é um equilíbrio aí bem difícil, que demanda bastante discussão. E a gente tem que pensar também que, por exemplo, uma notícia recente que saiu, inclusive na Science, foi de que essas agências de financiamento, colocando no caso do Brasil, por exemplo, CNPq, CAPES e as FAPs, né, FAPEMIG, FAPESP, etc., elas teriam o direito de saber, né, de ter a transparência ali de como que está sendo cobrado, por que está sendo cobrada aquela taxa, para eles poderem pagar essa taxa para os autores que estão publicando nessas revistas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o CNPq, eu aprovei um projeto com o CNPq e aí ele me pagou, me deu dinheiro, e eu peguei uma parte desse dinheiro e paguei uma publicação numa revista Open Access. Paguei a taxa para que meu artigo tivesse acesso aberto. O CNPq, em teoria, teria direito de saber, né, exatamente por que a revista X cobra essa taxa, né? Porque o CNPq estaria pagando. Então, atualmente tem crescido esse movimento pedindo a transparência dessas revistas Open Access e também a demanda de que cada vez mais se tenha mais revistas Open Access. O que, como eu já falei, é um tema bem polêmico, né? Por que é polêmico? Um dos motivos é porque surge aí a possibilidade da gente cair em certas armadilhas, que são essas revistas que a gente chama de revistas predatórias. Eu já falei delas em um post anterior, mas o que acontece? Essencialmente, as revistas predatórias, elas cobram essa taxa porque elas são open access, só que o problema é que elas não oferecem um processo de revisão que é confiável. Muitas vezes, o processo de revisão nem existe nessas revistas. Se você não sabe o que é esse processo de revisão, no vídeo anterior eu falei sobre o processo de submissão de um artigo e lá eu expliquei um pouco sobre isso. Então, esse é o grande problema das revistas predatórias. Elas cobram uma taxa, muitas vezes exorbitante, te prometendo que seu artigo vai ser publicado rapidamente, mas por que ele é publicado rapidamente? Porque ele não passa por um processo de revisão confiável, né? Que é o que a gente chama de revisão por pares. E isso, muitas vezes, como os pesquisadores estão sob constante pressão para publicar cada vez mais, e algumas vezes também acontecem casos de estudantes que deixam de defender suas teses ou atrasam a defesa das teses por não ter artigo publicado, essas revistas se aproveitam desse tipo de situação que você está ali vulnerável e te cobram uma taxa muito alta e te prometem que vai ser publicado rapidamente. Então, essa é a diferença de uma revista que é confiável, uma revista Open Access confiável, e uma revista que é predatória. As revistas Open Access, elas têm sim um processo de revisão, né? As que são confiáveis, é um processo de revisão bem feito, às vezes até mais rigoroso do que outras revistas que não são Open Access. Então, é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado de saber se você está pagando realmente por um acesso aberto de uma revista que vai ser confiável, que seu artigo realmente vai servir como fonte de informação de confiança, ou se você está só caindo na armadilha da revista predatória. Segundo o site posgraduando.com, que é um site brasileiro, o Brasil é um dos líderes mundiais em tornar o conhecimento que é produzido aberto. Então, hoje a gente tem uma plataforma
que se chama Cielo, o sistema Cielo, não sei se vocês já ouviram falar. Ele provê acesso gratuito a mais de 260 revistas científicas brasileiras. Inclusive, o Journal of the Brazilian Chemical Society, o JBCS, que é uma revista brasileira da área de química, que é uma revista Open Access, de acesso aberto. É uma revista que cobra taxas, sim, de publicação. São taxas irrisórias se você for comparar com outras revistas, tá? Então, e o processo de revisão não perde em nada para uma revista que não é Open Access. Não é porque você está pagando que o seu artigo vai ser publicado com maior facilidade nesse caso, tá? Então, hoje, os dados de uma pesquisa mostram que aproximadamente 67% das revistas brasileiras que têm a revisão por pares são revistas de acesso aberto, tá? Então, o Brasil hoje está aí na frente, junto com alguns outros países, no fato de deixar o conhecimento aberto. Mas, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com as facilidades, né? Então eu tô pagando, vai ser publicado em 15 dias, nem foi revisado corretamente. Então, cuidado pra gente não cair nessas armadilhas de revistas que usam o nome de Open Access. Elas realmente têm um acesso aberto, mas elas são revistas predatórias, tá? Então, se você acha que eu falei tudo com relação a esse assunto, ou se você acha que eu deveria acrescentar mais alguma coisa aqui, comente aí pra mim o que você achou. E se esse conteúdo foi relevante pra você, curte o vídeo, tá certo? Muito obrigada e até a próxima!